Olá, irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora das Graças, irmãos e irmãs também que sejam de outras paróquias, de outros lugares, que estejam nos assistindo no Prosa Cristã. Trazemos mais uma vez esse momento de reflexão, de partilha, de ideias, de pessoas e personagens que nos ajudam a entender melhor a nossa fé, a nossa espiritualidade e crescermos como pessoas e como cristãos. Hoje nós temos o prazer de receber o Diego, que daqui a pouco já vai se apresentar, falar de onde ele vem, o que ele faz, mas o Diego vai nos ajudar hoje a tratar do tema servir para crescer. Nós vamos falar sobre o serviço, sobre aquilo que nós entendemos como servir a Deus, né? Onde, quando, como, o que podemos fazer para sermos servos de Deus, da bondade, do amor, por onde nós passarmos. E aí eu quero te agradecer, Diego, por estar conosco, por disponibilizar esse tempo, para compartilhar suas experiências, né? Dizer por onde você foi, por onde você passou, o que você viu, e nos ajudar a entender melhor essa questão do serviço. Seja muito bem-vindo, se apresente para todos poderem te conhecer aí. Joia, Paulo, eu agradeço essa oportunidade de talvez divulgar um pouquinho dessas experiências e bater um papo contigo sobre esse tema que é tão bonito e talvez seja a essência do cristianismo, né? Eu sou Diego, eu tenho 36 anos, eu formei em 2010 em medicina, em 2014 terminei a residência de anestesia e em 2016 eu fiz a primeira missão médico-humanitária, fui a Moçambique e voltei mais 2 vezes, uma delas eu levei minha esposa, depois fui para a Amazônia, com a população ribeirinha, e depois fui para o Congo e para a faixa de Gaza. E isso, que eu falei com você por telefone, né, isso me faz me sentir um privilegiado. Não acho que sou exemplo de servidor, mas eu acho que eu sou um privilegiado por poder conhecer um mundo fora dessa redoma que a gente vive, né? Meu núcleo familiar, meu mundinho, minha cidade, meu círculo religioso e ir além. E eu acho que numa dimensão cristã, realmente o cristão é chamado para ir além, não é? Para se abastecer ali na fonte da energia dele na oração, no louvor, mas ir além. E eu me sinto assim super privilegiado por poder ter tido essas experiências e trazer para casa esse mundo que é pouco falado na televisão, nos jornais, mas que é um mundo real, onde existem centenas de milhões, vamos dizer, bilhões de pessoas necessitando dos nossos braços, da nossa ajuda, e poder tornar isso visível às pessoas e trazer, então, mais credibilidade às instituições que auxiliam e poder fazer esse elo se fortificar ainda mais. Espero que esse nosso papo tenha essa finalidade também. Com certeza vai ser muito interessante, muito importante, até porque muitos de nós não têm essa oportunidade ou não teve essa oportunidade de ver outras realidades, né, de outros países, outras culturas, outras necessidades. É óbvio que nós sabemos que o Brasil é um país de ainda muita injustiça social e que perto da gente nós temos também pessoas que precisam muito do nosso apoio. Mas ter alguém que viu outras realidades nos ajuda a ampliar a nossa forma de enxergar o mundo e a vida. Eu queria, antes da gente conversar um pouquinho sobre as suas experiências, eu queria trazer uma passagem bíblica, que foi a passagem que me inspirou a falar um pouco do servir e trazer essa conversa para nós, né? É uma passagem que está escrita no livro de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 20, e eu vou ler aqui um pedaço desse trecho em que Jesus fala um pouquinho sobre o que ele imagina que deve ser um servo, como deve ser um servidor, vamos dizer assim, né? E a palavra diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu, junto com os seus filhos, dirigiu-se a Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os outros 10 discípulos ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse:
Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Essa é uma passagem bíblica linda, retirada de um dos evangelhos de Jesus, onde, contextualizando, nós temos aqui os 12 discípulos deles, e obviamente não eram apenas 12 que caminhavam com Jesus, né? Já tinha uma multidão de pessoas que caminhava com ele, persuadidos pela sua palavra, mas mais do que isso, pelo seu jeito, pelas suas atitudes. Mas a mãe de 2 dos discípulos faz um pedido a Jesus, e o pedido é que Jesus pudesse proporcionar a eles um lugar especial, um lugar diferenciado, vamos dizer assim, no reino, ou seja, que um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. E Jesus, então, diz a ela, naquele momento, que não é possível isso, que ele não estava ali para definir quem teria lugar melhor ou pior, mas ele já, ao mesmo tempo que responde, ele já dá um ensinamento. O ensinamento que ele dá é o seguinte: aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser crescer, que seja o servidor. Aquele que desejar ser o primeiro, que seja o servo de todos. E ele mostra que no reino dele, que no entendimento dele, Jesus, a dinâmica de grandeza ou de pequenez é muito diferente da nossa. Eu queria, Diego, que você pudesse falar, assim, baseado nas suas experiências, o que você entende por servir? Então, Paulo, eu acho bonita essa passagem, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, igual a mãe quer que os filhos também participem disso, né? E Jesus fala assim: então vamos servir, então vamos fazer da terra um pedacinho do céu. Por que a gente não tem isso dentro da gente, né? De tentar fazer daqui, no nosso serviço, um pedacinho do céu, um esboço do que é o céu, melhorar a nossa vida, a vida de quem está ao redor e fazer do mundo um lugar mais bonito. Todo mundo está de passagem por aqui, né? Todo mundo a gente sabe que a gente vai morrer. E por que a gente não tenta deixar? Eu trago isso como meta hoje para mim. Eu digo assim, eu quero deixar esse mundo com a certeza de que ele ficou um pouquinho melhor do que quando aqui eu cheguei. Então eu quero. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito interessante que ele diz assim: a gente não pode ser imortal, mas a gente pode ser eterno. A gente é eterno quando a gente deixa a nossa marca na vida das pessoas. Então acho que o servir a isso, como você bem disse, a gente pode ir para um outro continente fazer um negócio muito legal, mas às vezes perto de casa a gente pode ser eterno em alguém. Sabe, naquele cara que estava dormindo na rua, tentar procurar um abrigo da prefeitura para ele, é alguém no sinal, é um primo que precisa de uma ajuda, é alguém dentro de casa, às vezes, que não tem diálogo, que precisa de um abraço, de um apoio. Tudo isso é servir. O servir, eu acho que ele pode ser ampliado para tornar o dia de alguém melhor. Se eu dou um bom dia, sorrio, faço um elogio para a caixa do supermercado, eu tornei o dia dela melhor. Eu servi essa pessoa. Se eu peguei um avião e fui para o centro da África e usei meu trabalho para aliviar a dor de alguém, eu tornei o dia daquela pessoa melhor. Então, o servir ele é expandido a todas as pessoas que acreditam que sim, vale a pena não seguir, como você disse, né, essa linha materialista em que o melhor do mundo, o mais poderoso do mundo é quem mais pode mostrar e ter, mas sim aquele que mais faz os outros felizes. Eu acho que a meta cristã realmente viver para os outros, amar os outros, é tentar fazer a vida deles um pouquinho melhor. E aí, se eu posso usar da minha profissão para isso, que bênção, né? Se eu estudei anos e anos e consigo trabalhar com a minha profissão e tornar a vida de alguém melhor, ótimo. Mas, independente disso, se eu trabalho no escritório fechado, eu consigo sim tornar a vida das pessoas ao meu redor melhor. Acho que a gente tem que mudar o mindset, né? E falar assim, do acordar ao dormir. Como é que eu posso fazer o dia das pessoas ao meu redor melhor? Acho que esse é o grande lance da gente ficar antenado em servir e usar essa passagem servindo todos os dias, o dia todo. Sobre as missões, sobre o ir a Moçambique, a Amazônia, como eu falei, ser médico me proporciona um conforto muito grande, no sentido de que eu estou fazendo aquilo que eu mais sei fazer, que é a medicina, de uma maneira super especial, porque uma coisa é a gente trabalhar trocando o nosso trabalho num valor monetário. Então, eu vou para o meu plantão, eu vou lá trabalhar, fazer minha anestesia, e no fim do mês eu vou receber por aquele plantão.
E isso é completamente justo. Todo mundo, o mundo gira em torno Uhum. disso. Outra coisa é eu ir até um paciente que não vem até mim. Então, eu vou em busca desse paciente que não tem condição de ter acesso à saúde. E eu estou ali trabalhando não por uma causa monetária, mas simplesmente pelo prazer de vê-lo numa condição de vida melhor. Não que isso não tenha um salário. E aí que é o mais interessante. Isso tem um salário. E eu falo por mim, falo por todas as pessoas que fizeram missão comigo, Paulo. Todo mundo volta super feliz, super contente, cheio de energia boa. A gente cria uma amizade, a gente cria uma família. As pessoas que eu conheci em 2016, a primeira missão, tenho contato até hoje. E é uma sintonia tão boa. A energia que circula entre a gente, ela é tão boa, tão positiva, que eu meu crescimento cristão, eu sinto assim, é Deus entre a gente, sabe? E hoje, para mim, o maior encontro com Deus se faz quando eu encontro alguém em necessidade. Quando eu vou ao encontro de alguém em necessidade, ali é o meu maior encontro com Deus, sabe? Independente do que eu acredite dentro de um centro religioso, eu acho que quando a gente recarrega a bateria ali e vai para fora, é ali, é fora dele que está o nosso abraço com Deus. Eu acho que um dia, eu acredito nisso, que um dia a gente vai sim poder abraçar Deus e a gente vai falar assim, já senti isso antes. Foi lá, quando eu ajudei aquela pessoa, quando eu fui até aquele irmão que precisava, quando eu me senti útil naquela situação. Esse mesmo sentimento. Não tem nada de muito diferente disso. Porque é um bem-estar tão grande que a gente sente que o Paulo Júnior, ortopedista amigo meu, já foi para a Amazônia, foi para Moçambique comigo, ele fala assim, Diego, é igual mosquitinho quando pica, né? Começa a coçar, você tem que coçar e você não para de coçar mais. Então, quer dizer, eu fiz 6 missões, eu fiz uma, fiz outra, vi que é muito bom. Eu tô doido para fazer uma terceira, a pandemia deu uma travada, uma sétima, porque não é nada de que, você é um ser especial, você é um anjo na Terra, não. Eu sou um privilegiado porque eu descobri que servindo desse jeito, que indo até a pessoa que precisa de mim, eu ganho muito mais do que eu dou para ela. É muito mais, Paulo. Eu ganho uma visão de mundo diferente, eu me apego menos às coisas materiais, eu tenho uma vida mais leve, uma mente mais leve, eu sou mais grato às coisas, pequenas coisas que eu tenho. Um exemplo clássico disso, que eu sempre lembro, é que a gente passou 12, 15 dias em Moçambique tomando água, tomando banho de um tonel d'água. A gente pegava esse tonel, enchia um balde e levava para o banheiro o balde. Primeira vez que eu cheguei no Brasil, que eu abri um chuveiro e vi água quente na minha cabeça, eu falei, nossa, eu nunca dei valor a abrir uma torneira e cair água quente na minha cabeça. Às vezes, na noite fria, eu tomava banho, aquele banho frio, gelado, e são coisas simples que a gente começa a ser grato e começa a perceber que o que a mídia, o que o mundo em geral te impõe como padrão de felicidade, não é isso o verdadeiro. E essa libertação, ela nos traz uma paz interior muito grande. Por isso que eu digo que você vai servir a um irmão, seja onde for, você vai voltar muito mais rico do que quando você foi. Sem dúvida, né? A gente percebe, Diego, que às vezes há uma confusão ou uma visão muito limitada do que significa o servir. Especialmente quando nós temos tarefas definidas, né, dentro da igreja. E a gente acha que por eu ter uma escala de trabalho, seja pregando, seja cantando, seja fazendo o que eu faço dentro da igreja, aquilo ali é o suficiente para preencher o conceito do servir. Aquilo é muito importante. É óbvio que qualquer trabalho feito para Deus, ele é muito importante. Porém, nós percebemos que os necessitados, os mais necessitados, normalmente não estão dentro da igreja. Eles estão fora. E estão fora porque muitas vezes não têm condições de chegar à igreja, né? de se locomover, porque tem outras prioridades. E não é porque tem menos fé do que aquela pessoa que tem o privilégio de ter a saúde, de ter uma condição financeira que permita que ela esteja ali, né? Às vezes abrindo mão do seu tempo, de alguma coisa. E a igreja mesmo, a igreja católica, ela tem gritado nos últimos anos, falando que os cristãos precisam sair dos templos, precisam ir ao encontro daqueles que precisam mais, dos mais necessitados.
Mas na prática a gente percebe que é tão difícil isso, porque muitas vezes eu e as pessoas, muitos de nós que talvez estejam nos vendo, nos escutando agora, pensem, mas eu não tenho nada para oferecer. O que eu vou oferecer-lhe? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um diploma, eu não sei falar, eu não sei. E quando você chega num lugar que tem necessidade e que onde estão os necessitados, você logo encontra que você tem 5 coisas para oferecer. Você tem 2 braços para dar um abraço, você tem 2 ouvidos para escutar uma história, você tem uma boca para contar a sua história. Nós temos tantas coisas que Deus já nos deu, que são acessórios de fábrica, vamos dizer assim, que basta a gente colocar à disposição para isso. E essa conversa, quando eu trago alguém como você aqui, que teve essa experiência de sair, né, de sair, ir além das paredes, ir além dos templos, eu tenho a expectativa de que isso desperte em mim e nas pessoas o desejo de fazer o mesmo. Ah, Júnior, mas Paulo, eu não posso ir para Moçambique, mas você pode ir em Cariacica, mas você pode ir em Vila Velha, você pode ir nas regiões de Vitória que tem ali as pessoas mais pobres, estão aqui do nosso lado. E aí, diante das suas experiências, dessas viagens, o que você diria assim, o que você mais aprendeu? O que você tirou de mais valioso dessas experiências que você carrega para a sua vida e que quando você tiver a oportunidade de contar e sentar com o seu filho ou com a sua filha, você vai ter orgulho de poder dizer e levar isso como aprendizado para ele ou para ela? Vou te contar, então, 3 historinhas que me marcaram muito e eu vou resumir com o grande aprendizado que eu tive. A primeira foi na minha primeira missão, logo que eu cheguei a Moçambique, que é uma realidade completamente diferente da nossa, da que eu vivo. E tinha um menino, um adolescente, de uns 11 anos, tinha uma expressão gélida, pouca interação. Parece aquela pessoa maltratada pela vida, sabe? Do pouco que a gente conseguia extrair dele, tinha um machucado no pé. Então a gente acolheu, fomos limpar a ferida, fazer um curativo. E tentando falar com ele, ele disse que não tinha pai nem mãe, morava com um irmão. E estava andando descalço na rua. E machucou o pé. E aí eu naturalmente, muito naturalmente, Paulo, fui fazendo o curativo e limpando não sei o quê. E falei assim, agora você pode voltar aqui amanhã, pra gente refazer o curativo. Mas você precisa de um chinelo, tá? Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu não tenho chinelo. E aí eu me deparei com a minha inocência naquela situação, né? De falar tão naturalmente, olha, mas você precisa de um chinelo que você está com machucado no pé, você não pode andar na terra. E eu imaginei eu lembrei da minha adolescência, onde eu ganhava presentes e mais presentes, e roupa nunca me faltou, e calçado nunca me faltou. E aquela criança no meio da África, sem um pai, sem uma mãe, com uma ferida no pé, não tinha um chinelo. E assim foi o primeiro tapa que eu tomei de realidade. Eu falei, realmente, o mundo é um pouco diferente do que eu achava que era. Nessa mesma viagem, a gente atendia e a gente dava uns remédios analgésicos, antibióticos, tava muita pneumonia, muita malária. Atendia durante o dia. À noite não tinha atendimento, acabava a luz. E num dia desse dia à noite, eu encontrei uma senhora próxima ao nosso acampamento. Ela falou assim, meu filho, me ajuda. Eu falei, senhora, você está fazendo o que aqui até agora? Já é de noite, não tem mais atendimento. Ela disse assim, eu tenho remédio. Ela levantou a mão, eu tenho remédio, mas eu não tenho comida. Eu falei, a senhora está aqui desde que hora? Ela, desde de manhã, eu fui atendida de manhã. A senhora comeu hoje? Ela disse, não. E a senhora comeu o que ontem? Ela disse assim, ontem eu comi folha. Porque não tinha comida. Então eles pegavam folha, botavam na água. E eu falei, mas o seu marido? Ela não tem marido, eu tenho 2 crianças em casa. E aquilo foi um turbilhão de porrada dentro de mim. E a gente, contei a história pro pessoal, a gente pegou um saco de leite em pó, que a gente levava também, para fazer para as crianças de manhã, e entregamos para ela. E aí, quando eu conto essa história, algumas pessoas me abordam assim, tá, Diego, você saciou a fome dela por quantos dias? 2, 3 dias? E depois? Bom, depois, fatalmente, ela ficou com fome de novo. Só que essa terceira história que eu vou te contar, que é significativa demais para mim, para dizer valeu a pena ter ido, foi de uma mulher de uns 30, 35 anos, que ela disse assim pra gente no final do atendimento, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu fui atendida, eu ganhei remédio e até um chinelo. Ela disse assim, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fui atendida, eu ganhei remédio e até o chinelo.
Então, olha a carência que existe para essas pessoas. Ela colocou o ser atendida como uma das coisas mais felizes. Porque ela não tinha atendimento. Ela não tinha alguém que a ouvisse, que escutasse, medisse a pressão, que pudesse medicá-la, dar um remédio na mão dela, que ela não tivesse que comprar um remédio. E ela ganhou até um chinelo. Olha que grande presente. Isso fez o dia dela o dia mais feliz. Então, se tem uma coisa que eu pude aprender, respondendo a sua pergunta, foi que para ser feliz a gente precisa de muito pouco, Paulo. E isso para mim é super libertador, cara, porque como médico eu vivo num ambiente onde fala-se muito de coisas materiais, né? Onde se ostenta-se muito. E eu poder pular fora desse roda-moinho e olhar de fora isso é muito bom, cara. É muito bom, porque eu não posso julgar porque as pessoas não tiveram a experiência que eu tive. Mas às vezes as pessoas reclamando de coisas que eu não tenho a coragem hoje de reclamar. Talvez se não tivesse tido a experiência que eu tive, eu reclamaria também. Então eu sou muito grato por poder conhecer histórias como essas e tantas outras que vêm à minha mente e poder dizer assim, é preciso muito pouco para a gente poder sorrir para a vida, é preciso muito pouco para a gente poder viver bem, viver em paz. Existem pessoas hoje no mundo que estão lutando para sobreviver. Né? E aí o questionamento que eu lanço agora aqui para quem está assistindo é: o que você precisa para ser feliz? O que você precisa realmente para te fazer uma pessoa feliz? Será que é uma estrutura nova na casa? Será que é um carro do ano? Ou será que é paz interior, comida na mesa e toca a vida? E se você dorme bem, se você acorda bem, se você tem um emprego, você já tem muito motivo para sorrir para a vida. Muito motivo. Segurança da manhã, a gente viu com a pandemia, ninguém tem. Segurança fiel não existe, né? Mas se você tem hoje comida na mesa, um lugar para dormir, uma família estruturada, olha, você já tem muito, muito mais do que milhões, centenas de milhões de pessoas que dariam tudo para ter. Por aí, acho que Não tem uma difícil. resposta que vá Precisa. precisa, né? As nossas experiências de vida, elas acabam definindo os nossos valores, a nossa forma de enxergar a vida e o mundo. E você falou bem, não faz parte, não está no escopo das nossas responsabilidades olhar para as pessoas que não fazem ou que têm uma visão diferente, porque realmente é aquilo que eu disse, o que cada um viveu resulta naquilo que cada um é e crê. Quando nós temos a oportunidade, como você teve, e muitos de nós que talvez aqui estejam nos vendo, nos ouvindo, de se deparar com situações tão diferentes daquela que nós vivemos, isso traz um impacto para a nossa vida. Nos faz rever a nossa, os nossos valores, o que a gente de fato, pelo que eu luto nessa vida. Eu acho que essa é uma pergunta muito forte. Pelo que eu luto nessa vida? Porque às vezes nós colocamos a nossa profissão como a coisa mais importante da vida. Aí eu alcanço o objetivo, eu alcanço a meta daquela profissão, e quando eu estou lá, eu já não estou satisfeito. Eu já preciso encontrar uma outra coisa que me satisfaça. O ser humano é assim. Eu não estou dizendo que isso é um defeito, que é uma virtude. Estou constatando uma característica nossa do ser humano. Nós somos assim, né? E aí a gente fica numa eterna luta. No final a gente não sabe pelo que a gente está lutando. Quando na verdade a experiência de estender a mão, ela é tão potente que ela traz impactos na nossa vida que às vezes a gente não consegue explicar quais são esses impactos. Você fala da experiência da pessoa que precisava de um chinelo, né? E quantos de nós tem 10 chinelos em casa e pode escolher a cor e combina a cor do nosso chinelo com a roupa? Ou quantos de nós tem tantos sapatos, tem tanta coisa, e que a gente, mais uma vez eu repito, eu não preciso mandar isso lá para a África. Eu posso olhar ao meu redor e ver que cabe no pé de alguém que talvez não tenha. E Jesus, ele, pelo menos na minha interpretação, ele vem trazer ao mundo uma ideia da vivência do amor. E como explicar o amor? O que é o amor? É amplo, é talvez muito maior que a nossa capacidade de concatenar palavras
e trazer um conceito definido. Paulo, um dos seus apóstolos, tentou, de alguma forma, né, numa das suas cartas, dizer o que é o amor. Né? O amor é paciente, é bondoso, é caridoso. Depois, o grupo Legião Urbana colocou isso numa letra de uma música, né, que é muito conhecida de todos nós. Mas ainda assim não é o conceito pleno de amor. Nós, às vezes, escolhemos ser mais religiosos do que mais amorosos. E aí você fala, mas Júnior, você é católico, você está falando aí dentro de uma rede social católica. Eu não estou fazendo uma crítica ao católico, ao protestante. Estou fazendo uma autocrítica a mim. Quantas vezes eu olho para mim e vejo que eu sou muito mais católico do que cristão. E existe uma diferença grande entre uma coisa e outra. Ser cristão é algo muito amplo. É ser um novo Cristo. E para ser um novo Cristo é muito desafiador. É desafiador demais. Mas talvez essa seja a nossa luta. A nossa luta de ser um novo Cristo. E ser um novo Cristo significa passar pela vida das pessoas e deixar um rastro de bondade, deixar uma lembrança positiva. Se é entregando um par de chinelos, se é dando um atendimento com atenção, se é parando para escutar um pouco aquilo que alguém tem a dizer. Não sei. Cada um pode escolher uma forma de viver esse amor, de viver a missão de ser cristão. E aí a gente vê um médico, como você disse, que, em geral, transita numa realidade muito, mas muito diferente, inclusive, da maioria dos brasileiros, não digo nem dos africanos, né? E isso não é um demérito, pelo contrário, é fruto de estudo, é fruto de esforço, é fruto de planejamento, também de oportunidade aproveitada, bem aproveitada. E aí você, como anestesista, recebe ali pessoas que vão passar por procedimentos que muitas vezes não sabe se vão voltar daquele procedimento, né? A gente tem visto agora no período de pandemia uma doença que, para alguns casos, as pessoas são entubadas e não sabem simplesmente se voltarão daquela situação. Isso popularizou algo que talvez para você, médico, seja mais comum de ver dentro dos hospitais. E aí, dentro da sua profissão como médico, como é que você vê o servir quando você está ali anestesiando uma pessoa e sabe que por trás dela tem tanta gente que a ama e que ela também ama? Pois é, rapaz. Eu fiz um estágio fora do país e uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi o modo como eles tratavam o paciente, o respeito que eles tinham quando o paciente chegava no centro cirúrgico. Isso eu tentei trazer para mim. Quando amanhã eu vou anestesiar uma grande amiga minha, então eu estava conversando com ela ontem sobre isso. Para o paciente, o momento da cirurgia, às vezes passa por um momento de ele sentir um mal-estar, procurar um médico, fazer um exame, marcar um exame, ter um diagnóstico, e marcar uma cirurgia. São meses, às vezes, se preparando para aquele momento. Onde ele me encontra, ele está ali no centro cirúrgico, com aquela roupinha de centro cirúrgico, ele não conhece ninguém, é um momento de ansiedade, e ele vai entregar a vida na minha mão. Porque eu vou controlar a pressão arterial, frequência cardíaca, a respiração dele, tudo, né? O sangue, tudo vai estar na mão do anestesista e o cirurgião operando. E assim, é uma grande responsabilidade. E também é uma grande satisfação quando você entrega o melhor da sua profissão, você estuda, você se dedica, faz cursos, troca tempo com família para poder se aperfeiçoar e consegue entregar isso ao paciente. Então, como eu disse, eu tenho um grande privilégio de, como médico, poder, exercendo no dia a dia, o servir nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode, como médico, também não ter essa paixão. Eu insisto com os residentes que eu trabalho, tenha paixão pelo que você faz, tenha paixão pela sua profissão. E toda vez que você tocar uma pessoa, sabe que é o amor da vida de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o arrimo de família, tem alguém lá fora esperando a pessoa. Então faça o melhor sempre. E a gente pode transportar isso para outras profissões, sabe? Se eu sou um advogado, estou tratando a causa de alguém, é a causa da vida de alguém, sabe? Se eu trabalho com papel, ali no papel tem história da vida de alguém também. Tudo que a gente faz, a gente está se interrelacionando. A gente está sempre cuidando um do outro. Se a gente faz o melhor naquilo que a gente faz, se propõe a fazer, a gente está oferecendo o melhor da gente para o outro.
Então, esse serviço eu acho muito legal. Sobre essa passagem, sobre esse temática que você abordou, do ser cristão e ser religioso, eu lembro de Leonardo Boff, nos livros dele, e ele diz assim, que Deus é a fonte da água, que é sempre cristalina, sempre pura. E a religião é aquele cano que traz essa fonte da água até nós. Às vezes, esse cano pode estar enferrujado, com limo. Então, às vezes, a gente se apega muito à religião e se desencanta com alguma coisa que aconteceu ali naquele miolo da história da religião. Mas entendo que essa religião é feita por pessoas e pessoas tropeçam mesmo. Mas a fonte da água vai estar sempre limpa. Então, quando a gente busca ser cristão e segue o exemplo do maior homem que já existiu, que foi Jesus Cristo, a gente começa a entender, como você disse, o amor. O que é o amor, né? Eu acho que o amor é quando a gente consegue sair da gente e ir até ele. Ele, quem quer que seja essa pessoa, né? Ele, especialmente se for ele quem não gosta de mim. Porque amar meu pai, minha mãe, minha esposa é muito fácil. Mas amar aquele chefe enjoado, aquele colega de trabalho que me pentelha, isso é muito difícil. Mas é isso que Jesus propõe. Jesus, com o poder que ele tinha, não precisava morrer numa cruz, mas ele escolheu se permitir acontecer isso para dizer assim, olha, é se doando por essa causa que a gente se encontra no paraíso. Então, quando a gente sai dessa vida terrena materialista e começa a olhar a vida um pouco na perspectiva um pouquinho espiritual, a gente entende que tudo isso aqui é passageiro, que o dinheiro que eu tenho hoje ele tem que servir para alguma coisa. É como aquela passagem dos talentos, né? Me corrija se eu estiver errado. Ele deu um pouquinho para um pouco mais para o outro, um pouco mais para o outro, depois ele voltou para cobrar. O que você fez? Ah, eu enterrei o meu, não fiz nada. Bom, mas o que valeu então eu deixar um salário na sua mão dessa quantia e você não fazer dele nada além do que as quatro paredes da sua casa? O que você podia fazer de bom para o mundo com esse dinheiro, com o seu tempo, com a sua saúde? Você falou com os 2 braços, 2 pernas, um cara saudável. Por eu ser um cara saudável, eu posso fazer alguma coisa por alguém o tempo todo, né? E eu gosto de ser otimista, cara, porque como eu sei, eu vi um mundo, desculpa a poder da palavra, a desgraça do mundo, um mundo onde as pessoas são realmente muito ofendidas física e mentalmente, não tem acesso à saúde nem nada. Eu lembro de uma história de um pai no Congo que andou com a filha no colo, a filha de 4 anos, 3 dias para chegar no nosso hospital, porque no Congo a saúde ela é paga, não tem um SUS. Então ele ficou sabendo que tinha um hospital de Médicos Sem Fronteira, ele andou 3 dias, caminhou com a filha para chegar ao nosso hospital, ela foi operada 2 vezes e saiu bem. Então as pessoas elas estão lutando para sobreviver de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Só que o mundo já foi pior, Paulo. Quando eu ouço alguém reclamando assim, o mundo está terrível, o mundo vai acabar, e não sei o quê. A gente pensar que no Brasil, no nosso país, há 150 anos, a gente escravizava e era lei. E era lei, Paulo. O cara tinha cor, ele era objeto meu, eu paguei por ele, eu podia chicotear, e era lei, eu estava respaldado. Há 150 anos. A ONU foi criada no século passado para controlar a paz mundial. Há alguns séculos, 2 anos sem guerra quer dizer assim, vai ter guerra. Porque não existe 2 anos sem guerra. A paz é um negócio raro. Hoje a gente vive num mundo onde tem a diplomacia, tem sim conflito e tudo mais, mas a gente estudar um pouquinho a história recente, nem lá passada, a gente já foi muito pior. A gente entrava na terra do vizinho, cortava a cabeça de todo mundo, estuprava as mulheres, matava as crianças e escravizava os homens. Isso tem muito pouco tempo. Então o mundo está melhorando. Eu gosto dessa perspectiva porque faz a gente sorrir e ver que tem coisa triste no mundo, mas que também o fluxo de informação é muito alto, né, Paulo? Pode ir. Então, você quer um exemplo, Paulo, que eu pensei aqui agora? A bomba de Beirute que explodiu. Todo mundo recebeu por WhatsApp antes de passar no jornal. Quer dizer, o mundo está totalmente conectado. Então, coisas ruins surgem o tempo todo nas redes sociais, a gente vê, a gente se assusta, a gente se revolta, porque o volume de informação chega muito fácil. Agora, assim como coisas ruins também são divulgadas muito facilmente, coisas boas também são. E devem ser. Então, esse espaço que você está abrindo agora para falar sobre isso, ele é muito legal, porque a gente... coisas ruins, ninguém hesita em mandar, né? Coisa boa, a galera às vezes pensa, mando, não sei o quê, vou ser criticado. Acho que o bem deve ser divulgado, né? Já que o mal, ele tenta florescer tanto, a gente tem que fazer o bem a florescer também. Às vezes eu ouço críticas porque, mas você fez isso, você divulgou, e que uma mão faz, a outra não pode saber. Isso aí eu deixo para Deus julgar, sabe? Se a gente faz uma coisa... O que eu já recebi de pessoas mandando mensagem, poxa, que legal, você me inspirou, quero fazer isso também. Qual que é o caminho que você usou? Me fala, porque eu estou perdido. Vou seguir. E conseguiu entrar em Médicos Sem Fronteira, e conseguiu fazer uma missão com a Missão África para Moçambique. Por quê? Porque serve de inspiração. Eu acho que se você quiser olhar com um olhar maldoso e falar assim, tá fazendo para aparecer, é o seu olhar, é o seu julgamento, não me importo com isso. Quem pode saber se eu estou fazendo para aparecer ou não é só Deus, e aí é entre eu e ele. Tá?
mas eu acho que coisas boas que a gente faz tem que aparecer. A gente tem essa ferramenta que pode ser usada para o mal e para o bem. E um dos motivos dela ser usada para o bem, uma das grandes vantagens de ter isso e ser usado para o bem, é a gente poder divulgar coisas boas e inspirar pessoas a fazer. Eu acho que a palavra, ela convence, Paulo, mas o testemunho, ele arrasta. Então, quando a gente faz, alguém vê fazendo, a pessoa, ela é motivada a fazer também, porque ela percebe que é real, que é possível, que é factível, que dá para ser feito. E é estimulante, sabe? Então, acho que esse espaço que você criou de falar de coisas bacanas, de pegar pessoas e dar exemplo disso aí, isso é super motivador, isso tem que ser levantado mesmo, para mostrar que o mundo tem coisa boa, para mostrar que não é só coisa ruim que acontece, que chega para o nosso e-mail, nossa rede social, nosso WhatsApp, mas tem coisa boa acontecendo e que tem um caminho a ser trilhado aí, que a gente pode seguir bons exemplos e fazer coisas boas também, né? Sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade, há dias atrás, de ter uma conversa com um neurocientista capixaba, o Dr. Fabiano Molim, e ele falava sobre a característica do cérebro humano em naturalmente focar nas coisas negativas, né? E aí é um esforço de cada um de nós olharmos para as situações e as pessoas e tentarmos ver as coisas positivas. Ou seja, enquanto a natureza humana nos leva de fato a olhar e focar e valorizar aquilo que não é bom, a força divina que vem de Deus e age no nosso humano precisa nos ajudar a olhar aquilo que é positivo. Muitas vezes eu fico observando muitos de nós, né? E tudo que eu falo eu me coloco como o primeiro da fila, né? Que se deixa levar, se influenciar por essas notícias ruins ou por essa forma de olhar o mundo com pouca generosidade, né? A máxima de que a beleza está nos olhos de quem vê, ela é realidade, né? A gente pode olhar os dois juntos para a mesma coisa e aí, dependendo da sua intenção, você pode querer achar defeitos ou você pode querer achar virtudes, né? Na igreja é a mesma coisa. Se nós formos ficar procurando aquilo dentro da igreja que pode ser um defeito, que pode ser algo que não me agrade, a gente vai encontrar, porque a igreja é feita por seres humanos. Aqui estou eu, aí está você, e aqui estamos todos nós, né, ouvindo e vendo esse prosa cristã. Mas, por outro lado, tem tanta coisa bela que pode nos servir como inspiração. A gente pouco fala de São Francisco de Assis, que foi um santo, por exemplo, que cai muito bem para essa nossa conversa. Alguém que tinha uma vida privilegiada, financeiramente, era de uma boa família, morava num bom lugar, tinha as coisas que precisava, mas viu fora dos muros da sua cidade uma realidade que ele não enxergava dentro dos muros. E quando ele viu essa realidade, ele percebeu que ele não podia simplesmente olhar e esquecer aquela visão. Ele precisava fazer alguma coisa. Eu acredito que ele tinha consciência de que ele não mudaria o mundo, de que ele não faria, sabe, algo que fosse mudar definitivamente a vida de alguém. Mas dentro daquilo que ele podia fazer, ele se propôs a fazer. E para isso, ele escolheu largar tudo, deixar tudo para trás, inclusive a roupa que ele vestia, e ir para junto dos mais necessitados. É óbvio que o exemplo de São Francisco de Assis, ele pode ser um exemplo distante de nós, cronologicamente falando, ou até mesmo da forma radical que ele atuou. Agora, cada um de nós pode olhar uns para os outros e tentar ter um olhar mais generoso para verificar que a postura, que a atitude, que a palavra daquela pessoa que eu convivo na minha paróquia, na minha casa, na minha família, no meu dia a dia, pode ser uma atitude inspiradora para mim. Você, no seu trabalho, quando você executa a sua profissão com carinho e com atenção, e aí eu quero remeter o que você disse da senhora, que disse que o melhor dia da vida dela foi porque ela teve atendimento. Quando você diz atendimento, eu imagino que ela quis dizer atenção. Ela teve atenção. Atenção de alguém que se materializou num atendimento médico. Mas talvez aquela mulher, ela tenha vivido a vida inteira dela sem o mínimo de atenção dos governantes, da sociedade, da família. E aí a autoestima vai lá embaixo. Existe uma passagem bíblica também de uma mulher que procura Jesus com um fluxo de sangue corrente que não cessava
e que ela, no desespero, ela não consegue falar com ele, conversar, então ela fala, eu vou tocar na orla do manto dele. E ao tocar a orla do manto dele, um pedaço da sua roupa, ele percebe, alguém me tocou. Porque existe uma forma de tocar o coração de Jesus, mas também existe uma forma de tocar o coração das pessoas. E olhando para tudo que a gente está vivendo hoje, esse período em que nós tivemos que nos afastar uns dos outros, talvez seja um tempo para mostrar o quanto o outro é valioso. O quanto a presença dele, que eu às vezes não dava tanta importância, porque estava ali todo dia, toda hora, e eu banalizo aquilo que eu tenho disponível nas minhas mãos a qualquer momento, e eu percebo o quanto o outro é importante. Você, como médico, como é que você vê os efeitos dessa pandemia nesse sentido, né, de ter nos afastado uns dos outros, e aí a gente pode agora tomar a decisão. Como é que eu olho para essa situação? Com olhos de aprendizado ou com olhos de murmuração? Falava sobre isso agora há pouco, meu professor. Estava numa aula e ele me questionou exatamente isso. Eu não Eu combinei acho, com ele, tá? Nem conheço quem ele eu é, sei tá? que não. Eu acho que toda crise ela é fonte de crescimento, né? Seja uma crise financeira, uma crise amorosa, uma crise com os filhos, crise no emprego. Toda crise pode ser fonte de crescimento. E engraçado que nas crises, nas dificuldades, a gente consegue crescer a largos passos, coisas que na época de bonança, de tranquilidade, a gente às vezes tá com zona de conforto, a gente não se mexe muito. Mas quando vem a onda e balança o barco, a gente, opa, tem que aprender a remar. E, eu sou, mais uma vez, eu sou otimista, eu acho que a sociedade como um todo vai aprender muito, porque a gente teve que passar mais tempo dentro de casa, mais tempo convivendo com a família, esposa, com filhos, que às vezes é uma parte difícil para quem tem filho em idade escolar, então cheio de energia, eu vejo muito relato disso. A gente teve que aprender a trabalhar dentro de casa, aprender a exercer um outro ofício, aprender a viver com menos, e a gente viu que é possível viver com menos. Tudo isso ensina a gente a retomar, aos poucos, esse novo normal, de uma perspectiva, eu acredito que isso parte muito individual, mas acho que a maioria das pessoas da sociedade vai ter uma perspectiva mais bonita da vida. Porque ela é frágil, porque ela acaba no piscar de olhos, porque a gente tinha alguém ontem e esse alguém foi internado e não voltou para casa. E isso foi experimentado por milhares de brasileiros, por milhões no mundo, porque é uma coisa silenciosa que pega, que afasta, e a gente vê como é que a vida é finita e como a gente tem que valorizar o tempo que a gente está junto, o tempo que a gente tem junto das pessoas. Então, se por um lado a gente teve que ficar muito tempo junto de pessoas dentro de casa, por outro, houve famílias que ficaram destroçadas porque aquela pessoa que queriam ter dentro de casa não está mais e não estará. Tudo isso ensina a gente a aprender, né? Cada um tomou a sua porrada de um jeito diferente, de um jeito especial, e eu acho que eu particularmente acredito que tudo que acontece com a permissão de Deus. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, tem uma razão de ser e de acontecer. E tudo pode ensinar muito. Então, em vez de... Eu tenho duas opções na crise. Ou murmúrio, né? Reclamar e me chatear com a situação. Ou respirar fundo, aceitar que dói, mas não aceitar conviver com a dor. E aí criar uma outra maneira de viver, de trabalhar, de encarar a família, de encarar os amigos, essa convivência. Eu sou otimista do ponto de vista de sociedade. Eu acho que a gente vai ter uma cidade um pouco mais bonita, um pouco menos material, um pouco mais simples, um pouco mais valorizando um pouco mais a família e estar com pessoas que a gente ama. Eu acho que esse vai ser o grande aprendizado da pandemia. É a minha visão. Ótimo. Eu queria aproveitar essa oportunidade e te contar, Diego, de algumas ações que aqui dentro da nossa paróquia nós temos, ações que valorizam o ser humano. E depois que eu te contar, e enquanto eu te conto, eu queria que você até nos dissesse o que você conhece de ações aqui no nosso estado, talvez, né, que possam proporcionar aquela pessoa que está nos ouvindo e nos vendo agora, falando, poxa, como eu queria poder fazer alguma coisa parecida, mas eu não sei por onde começar, eu não sei onde buscar, né, informações. Né? Você falou do Médicos Sem Fronteiras, mas existem tantas outras coisas aí que podem, às vezes, ser um caminho para a gente, de fato, ir ao encontro das pessoas. Mas aqui na nossa paróquia, nós temos algumas ações que, assim, que são de muito orgulho poder falar. Nós temos aqui os Vicentinos, né, que é um
um grupo de pessoas que já há muitos anos arrecada alimento para matar a fome das pessoas, né? Então, eles não têm a vergonha de pedir de fato, de fazer os papeizinhos, entregar no final das nossas missas. E quantas pessoas aqui na nossa paróquia, porque eu não sei se você conhece aqui a nossa região, nós temos, é uma região que ela vai do mais humilde, regiões realmente que podem ter pessoas com bastante dificuldade, e assim, a poucos metros, vamos dizer assim, nós temos outros que já têm uma condição um pouco melhor, então a gente tem um pouco dessa discrepância aqui, então, num raio tão pequeno, né? Mas isso nos faz conviver, né, nessa realidade, ver as diversas situações. Então, aqui nós temos os vicentinos, nós temos aqui a Pastoral da Criança, que faz um trabalho excelente com crianças aqui também, em situação de risco, principalmente em áreas mais de difícil acesso, porque também nós temos aqui essas áreas, né? Nós temos a obra social Nossa Senhora das Graças, que é um local mesmo aqui, né, na Avenida Vitória, e que atende também muitas crianças. Enfim, nós temos algumas ações aqui que são muito importantes e que, às vezes, eu, paroquiano, eu, pessoa que estou aqui na região, nem sabia que tinha isso, não sabia que eu podia, às vezes, estender a mão para esses lugares. Eu peço perdão se eu esqueci alguma outra entidade, algum outro grupo, mas, na verdade, aqui a intenção não é exaltar as pessoas, mas é exaltar a ação, né? E aí, dentro da nossa paróquia, nós temos esses caminhos, né? E quem quiser saber mais pode procurar a Secretaria Paroquial, que certamente vão ter outras ações também. Mas o que você conhece de ações, né? Seja aqui dentro do Estado, dentro do nosso município, ou até que nos leve para fora, né? E que você fala, oh, isso é legal de conhecer, é um trabalho bonito. Conta para a gente um pouquinho. E é interessante essa pegada sua de tentar trazer para cá, para nossa cidade, porque uma das coisas que me questionaram muito já é, mas você vai para tanto lugar longe, tem tanta coisa perto para fazer. Acho que o bem é o bem, né? O ser humano com fome é um ser humano com fome aqui, na África, na Ásia, é uma pessoa, é um filho de Deus que precisa de alguma coisa. Fazer o bem, não tem mais bem e menos bem. Se tem alguém precisando e se eu posso ir até ele, então que eu vá, independente de onde seja. Aí quando eu voltei da última missão com Médicos Sem Fronteiras, eu fiquei um tempinho sem ir, sem fazer nova missão, que eu estudei, fiquei uns meses fora, agora veio a pandemia, a gente sentiu vontade de fazer alguma coisa, criar uma coisa nesse sentido de atendimento médico aqui. E a gente criou um projeto Revive, a Associação Revive é de catador de material reciclável. São essas pessoas, inicialmente eu achei até que fossem pessoas que carregam esses caminhãozinhos na rua, cheio de material reciclável, mas depois eu descobri que são pessoas cadastradas da prefeitura, que recebem um caminhão, mas que vivem com a família ali R$800 mil por mês, então vive bem no limite, e que o acesso ao SUS para essas pessoas é um pouquinho complicado. Então a gente juntou um grupo de médicos, depois veio o dentista, aí começou a vir arquiteto, tentar fazer uma horta lá na parte do jardim, administrador, tentar dar palestra sobre educação financeira. Ficou um negócio legal. A pandemia deu uma cortada no projeto. Mas só para mostrar que quando a gente quer reunir pessoas, e o grupo do WhatsApp tem 60 pessoas, assim, foi crescendo, porque as pessoas, existem pessoas, acho que naturalmente as pessoas se interessam em construir um mundo melhor. Muitas delas não se mexem porque não sabem como. Então, acho que a função nossa é realmente divulgar aquilo que a gente conhece e que é bom para dar um norte. Às vezes a pessoa tem uma pegada mais de entregar cesta básica, outra tem pegada mais de ir num asilo e bater um papo com um idoso que está lá largado, esquecido pela família, ninguém vai ver, de tocar um violão, fazer uma música num lugar desse, de ir no orfanato conversar com uma criança, enfim. Ou então de ir na rua e conversar com esses moradores de rua, tentar levar para um abrigo da prefeitura. Eu acho que esse projeto Revive, tem no Instagram, quem quiser conhecer, e quem quiser se juntar com a gente também, está aberto, qualquer profissão. Eu acho que a gente tem, a PAI também, vira e mexe, a gente sabe que tem como ajudar a PAI, sempre carente. Eu acho que perto da gente, Paulo, se a gente tiver vontade de conhecer alguma coisa legal, a gente não demora muito para encontrar. É que a gente quer, às vezes, que a coisa caia no nosso colo, né? Mas o esperar cair no colo não faz parte de uma atitude cristã, que é ativa, que vai além, que caminha, que busca, né? Bom,
Acho que é mais ou menos aí a É pegada por que aí, deve né? servir. É você falando sobre essas alternativas, né? Eu lembro também que aqui dentro da nossa paróquia nós temos o Asilo dos Velhos, né? Que fica lá próximo à FAESA. É óbvio que nesse momento de pandemia não é nem possível estar indo lá. Mas o que você falou e que me despertou aqui agora é exatamente isso. Então, gente para ser ajudada, nós temos aos montes, basta a gente olhar ao nosso redor. Também temos gente para ajudar, gente disposta que quer ajudar e que às vezes realmente não sabe qual o caminho, o que que eu faço. E aí, esse caminho realmente não vai cair do céu. Se eu não pesquisar, se eu não buscar, se eu não conversar sobre isso, sabe? Né? Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente fala sobre tantas coisas no ambiente religioso, por exemplo, e às vezes a gente não fala muito sobre isso, né? Sobre eventos, momentos, práticas, atos, atitudes que sejam para, de fato, ajudar as pessoas, né? Então, é o Asilo dos Velhos que nós temos aqui, é a PAI que está perto de nós aqui também, enfim, nós temos muitas coisas. E o povo de Deus, sabe, Diego, ele é um povo muito generoso. Nós tivemos uma experiência agora, há poucos dias, de que, com todas as limitações que a pandemia nos trouxe, né, por conta do convívio e da proximidade, nós temos tido que fazer muitos eventos usando a tecnologia. Assim como nós estamos aqui agora, você na sua casa, eu na minha, e as pessoas estarão nos assistindo, cada um na sua casa também. E aí nós tivemos um evento que foi uma festa julina aqui na nossa paróquia, com a intenção de arrecadar fundos para exatamente alimentar pessoas e levar alguma coisa que estivesse faltando. E pela primeira vez nesse modelo, né? Como é que a gente vai fazer uma festa julina sem contato físico? Como é que faz? E aí nós então criamos todo um mecanismo para que as pessoas pudessem comprar os seus tickets, retirar os kits, né, dentro dos seus próprios carros e depois em casa assistir uma live, né, que foi muito bonita, ou seja, tudo muito bonito. Mas o que me chamou a atenção foi que na nossa, às vezes, humanidade, a gente se limita a fazer pequeno quando nós podemos fazer grande. Nós tínhamos uma ideia inicial de fazer 100, 150 kits e depois de que algumas vozes se levantaram e disseram: nosso Deus é o Deus de prosperidade, a gente precisa acreditar porque o nosso povo também é generoso. E aí as pessoas foram acreditando, e no final das contas venderam em 400 kits. E aí isso gerou um recurso maior e com certeza vai beneficiar muito mais famílias. Ou seja, o povo de Deus, as pessoas de bem, quando querem fazer, fazem muito bem feito, né? Seja no ambiente religioso ou fora da igreja, não é? Então, assim, o projeto Revive que você trouxe aí para nós é uma das de diversos outros projetos que existem e que nos ajudam a ser melhores cristãos, porque são momentos adequados para a gente viver o amor pleno. É a gente se desapegar dos nossos problemas, é a gente se desapegar das nossas coisas e olhar para as coisas dos outros e acreditar que Deus olhará pelas nossas coisas. Eu sempre tive isso na minha vida. Quando eu olho, faço algo por alguém, seja dentro da igreja ou fora, e esqueço um pouquinho dos meus problemas, dos meus desafios, e depois eu vou voltar para eles, porque eu vou continuar lutando pela minha vida, pelas coisas que eu acredito. Mas naquele tempo, Deus está cuidando integralmente das minhas coisas, porque eu cuido das coisas dele para outras pessoas, né? Essa generosidade que Deus nos chama a ter, um olhar bondoso, uma atitude, né? Atitude de sair do meu lugar e, de fato, fazer alguma coisa. Como você disse lá no início, a palavra, né, ela estimula, ela encanta, mas é o testemunho que arrasta. E assim, dentro de todo esse contexto, e até porque a gente já está chegando no final dessa nossa conversa, eu queria aproveitar e convocar as pessoas de bem a se encontrarem, a se juntarem. É lógico que não pode ser um encontro agora físico, mas um encontro que seja pela tecnologia. Tem muita gente boa espalhada por aí. E a gente precisa arrumar uma forma
de fazê-los se encontrar. Porque quando essas pessoas de bem se encontrarem, assim como a gente está encontrando hoje você e encontra outras pessoas que fazem coisas que valorizam o ser humano e não se sentem especiais por isso, porque realmente eu diria para você assim, de um grosso modo, que isso não é mais do que a nossa obrigação, sabe? Quando eu faço alguma coisa e acho que eu estou fazendo algo demais, isso me limita também. E por gratidão, servir por gratidão. Deus já nos deu. O que eu estou fazendo agora, Ele não me deve nada. Eu só estou retribuindo aquilo que Ele já me deu. E aí, eu convido a você, paroquiano, daqui da nossa paróquia, você que vai escutar, né? Certamente o Diego também vai encaminhar isso para pessoas que são do seu meio aí, que você possa se sentir assim amado por Deus, amada por Deus, por aquilo que você faz. Não tem nada que seja pequeno. Qualquer coisa. Aquela moedinha que você tem para oferecer é a sua única moedinha. Ela é muito valiosa, muito, muito valiosa. E nós podemos ajudar de várias formas. Pode ser financeiramente, pode ser doando o nosso tempo, pode ser de tantas formas. E eu queria, Diego, que você pudesse deixar para a gente uma mensagem, baseado naquilo que você viveu, naquilo que você experimentou, naquilo que você vê e naquilo que você acredita. Acho que puxando as palavras que você usou agora, que eu acho que encaixa super bem na temática, indo ao encontro do outro é que eu sou pleno, né? É que eu encontro a minha verdadeira essência humana. Eu acredito na família humana, na família humanidade, sabe? Eu acho que quando a gente se chama de irmão não é à toa. Acho que espiritualmente estamos todos vinculados, todos conectados nessa essência que é Deus circulando entre nós. Então, acho que se a gente tem vontade de encontrar Deus, se a gente tem vontade de encontrar esse amor, nada mais simples e mais efetivo do que ir ao encontro de alguém. E esse alguém, como você falou, pode ser de uma maneira financeira, pode ser com tempo, ensinando alguma coisa, batendo um papo, emprestando um ouvido, mas que eu vá, que eu busque isso todos os dias. Eu me vejo... a gente chega nesse mundo pelado e a gente sai desse mundo pelado. A gente, né, não tem caminhão de mudança em funeral. Não tem. Ninguém leva as coisas para onde vai. Então, que nosso apego seja muito mais nesse aprimoramento da nossa alma, que é realmente o que é eterno, essa construção do Deus, desse amor de Deus em nós, do que no agregamento de coisas que ficam. Sabe, que o nosso mindset, que a nossa vontade, nosso pensamento, nosso foco da vida seja esse, porque isso cura depressão, isso cura ansiedade, isso cura tristeza, isso cura pensamentos que se apegam ao passado, a coisas que se preocupam com o futuro. Quando eu saio do meu mundinho egocêntrico e vou ao mundo do outro, eu estou desprendendo de mim dos meus problemas, eu estou vivenciando o problema do outro, e eu não estou absorvendo o problema, eu estou curando o problema do outro e naturalmente o intercâmbio acontece. E eu tenho a cura dos meus problemas. Então, assim, como eu digo que a minha vida se tornou muito melhor depois que eu comecei a fazer ter algumas atitudes de serviço, eu acredito que é de todas as pessoas se tornou. A minha esposa foi comigo, ela compreende isso, a gente fala a mesma língua. E a mensagem que eu deixo no final é essa: se permita fazer algo que vá além do dinheiro. O dinheiro é bom, mas ele tem um patamar. A solidariedade, ela está aqui, ó. Ela faz você entender que o dinheiro é bom, mas ele está abaixo do se doar. Ele está abaixo do se doar, abaixo do próprio amor, né? Do próprio o amor está amor, acima é de isso. tudo. Que amor é doação, que amor é doação. Não tem como amar sem se doar, né? É isso aí. Eu queria, então, partindo para essa nossa finalização, fazer uma oração, pedindo a Deus pelas nossas vidas e também por todos aqueles que estão necessitados. Você que está aí hoje nos vendo, nos ouvindo e que participou, né, dessa prosa cristã, que ela possa ser para você uma provocação que possa incomodar no sentido de tirar cada um de nós do nosso cantinho e que nós possamos buscar outros cantinhos com pessoas que talvez estejam aí necessitadas de um abraço, de uma palavra, de um apoio,
seja financeiro ou não. Deus, Jesus, ele andou pelo meio dos pobres. Jesus não se contentava em transitar dentro dos muros das cidades. Ele queria andar fora dos muros, porque fora dos muros estavam os marginalizados. Fora dos muros estavam os doentes. Fora dos muros estavam aqueles e aquelas que eram excluídos da sociedade. Quantas pessoas estão fora dos muros também hoje, mesmo que esses muros não sejam perceptíveis aos nossos olhos, mas eles existem. E nós somos chamados a quebrar muros e construir pontes. Por isso eu peço ao Senhor que você possa receber a força do Espírito Santo e que o Espírito Santo te incomode e mostre o tamanho do seu valor, o quanto de talentos que podem estar enterrados aí no seu interior, quando deveriam estar sendo disponibilizados àqueles e aquelas que se perderam nessa vida. Não porque quiseram, mas pelas forças dos eventos que aconteceram nas suas próprias vidas. Nós temos próximo de nós muitas pessoas que nesse momento estão depressivas porque não encontram alegria, paz, não encontram amor. E quantos de nós pode levar uma dose desse amor? Dando atenção, ouvindo, falando, abraçando e acolhendo. Quantos de nós em algum momento da vida foi acolhido por alguém? Quantos de nós, na nossa história de vida, teve uma mão estendida? Seja naquele momento em que você entrou na sua faculdade, ou no seu primeiro emprego, ou no ambiente que você desconhecia, ou quando te faltava algo, uma mão foi estendida a você. O nosso papel é que, por gratidão, nós também estendamos as nossas mãos. Por isso, Jesus abençoe a cada um de nós que aqui pode participar desse Prosa Cristã. Para que tenhamos saúde, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos vontade, para que possamos nos juntar e realizar obras como as tuas, Jesus. Porque nós somos chamados a ser cristãos. E ser cristão é ser um outro Cristo. Talvez não façamos coisas tão grandes quanto você fez, mas o Senhor não espera nada de nós. O Senhor não tem expectativas. O Senhor só tem a esperança de que nós entendamos a sua palavra e entendamos que mais do que católicos, nós devemos ser cristãos. Que nesse dia você possa deixar o Espírito Santo te convencer dos seus valores e, mais do que isso, abrir o seu coração a generosamente doar um pouco do que você tem àqueles que não têm nada. Amém. Amém. Diego, obrigado mais uma vez. Agradeço por esse tempo. Agradeço por ter generosamente compartilhado das suas experiências. Espero que a nossa conversa possa realmente provocar, como você disse, o mosquitinho que pica e que fica coçando, que um mosquitinho da generosidade, da bondade, do amor possa picar a cada um de nós e nos contagiar com esses sentimentos, para que a gente possa ir ao encontro daqueles que precisam. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu te agradeço, Paulo. Obrigado pelo bate-papo. Foi sensacional. Acho que vai servir de inspiração assim para muitas pessoas. Amém. Eu espero que sim. E como de costume, nós vamos colocar também aqui a capa do livro que nós indicamos nessa semana. O livro se chama Heróis da Paz. Heróis da Paz. Então aí está a capa do livro e fica como também mais um elemento que pode te inspirar a buscar ser uma pessoa melhor, maior, porque Jesus disse isso para nós. Quem quiser ser grande, quem quiser crescer, que seja o principal, que seja o maior servidor. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo Prosa Cristã.